Amém? Encontraram? 1 João 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Mais uma vez, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E Deus permanece nele. Há uma linha teológica chamada de teologia relacional. Ou quem sabe você já ouviu falar teísmo aberto. Ou a teologia do processo. Geralmente a gente encontra por esses nomes. Eles dizem ou supõem que o meu Deus e o seu Deus ignora o futuro. Eles supõem que Deus vive no tempo e não fora dele. É como se ele construísse a história junto conosco, pedindo a minha opinião, a sua opinião, e assim a gente vai construindo a história porque ele não conhece totalmente o futuro. O conceito dessa teologia, ela acaba sendo um pouco controverso. Por quê? Porque embora nós, evangélicos, a gente tem muitas diferenças. Nós temos os pentecostais, os neopentecostais, os reformados, os arminianos, os wesleyanos, os tradicionais. Mas em uma coisa, a gente combina. Em uma coisa, a gente concorda, que o nosso Deus é onipotente e soberano. Então, independente da maneira, do seu costume de cultuar e de expressar a sua fé, você como cristão, evangélico, pode ser redundante, né? Cristão, evangélico, não é tanto, né? Nós acreditamos que Deus é soberano. A gente não coloca em xeque, não coloca em dúvida em momento nenhum isso. Porém, a nossa escritura, ainda que essa teologia diga que os atributos de Deus não são equivalentes. Sabe o que é atributo de Deus? São as características dele. O amor, a santidade. Nós temos muitos atributos de Deus. E aí essa teologia relacional, teologia do processo, teísmo aberto, diz que o amor é o atributo mais importante. E aí com isso eles mostram um Deus que ama a ponto de perder a sua soberania, de perder a sua imutabilidade, de perder a sua onipotência, sua onisciência, tudo isso por causa de um amor. Mas nós precisamos entender que não há um atributo maior ou um atributo menor. Todos os atributos, as qualidades de Deus, elas se equivalem. Sejam eles comunicáveis ou incomunicáveis, que é o atributo que eu posso expressar também na minha vida. Há atributos que são só dele. Seja qual for, eles estão equivalentes um ao outro. Não tem nenhum mais glorioso, nenhum mais perfeito. Ou seja, eles se igualam, porque Deus é um Deus em equilíbrio. E o amor é um atributo moral de Deus. E aqui nesse texto que a gente leu, João, ele nos dá uma visão verdadeira e correta desse amor. Até agora nós vimos uma linha que distorce um pouco o nosso Deus como soberano. E que coloca tudo em um amor, mas que é um Deus que acaba se perdendo por tanto amor. E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, nós vemos uma visão verdadeira e correta desse amor. Nós podemos conhecer o amor de Deus e acreditar e ter certeza de que Ele nos ama. João aqui na epístola dele, ele vai utilizar uma palavrinha para conhecer, um verbo, conhecer. Ele usa por diversas vezes em toda a carta, mas nesse trecho, principalmente, esse verbo conhecer, nós lemos que nós conhecemos o amor, ele vai ter um sentido de experiência. Ele mostra a certeza para mim e para você de que a gente pode conhecer a Deus por experiência, mas
não só por experiência, mas principalmente porque Ele se revela. Não é apenas porque eu quero conhecer e eu vou experimentar esse Deus. Não, Ele se revela a mim e a você. E essa primeira epístola aqui foi escrita para uma igreja que estava tendo contato, confrontando novas filosofias. Eles viviam em um contexto, principalmente, de uma filosofia muito conhecida, que é o gnosticismo. O que eles diziam? Que o homem poderia, apenas pelo seu conhecimento, obter salvação e o pleno conhecimento de Deus. Como se pelas suas próprias forças. Simplesmente porque eu quero. Mas nós sabemos que o Senhor, que se revela a nós. Ele vem a nós entrando no nosso íntimo e permanece. Foi o texto que nós acabamos de ler. Ele permanece em nós. E João fala isso por várias vezes. Deus nos ama tão intensamente, tão verdadeiramente, que o seu amor penetra em nós. O seu amor habita em nós. O seu amor está atuando em nós. E João apresenta vários temas teológicos. Se você tiver curiosidade de continuar lendo esta carta, você vai ver que ele fala sobre a volta de Cristo. Obrigada, Felipe. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre fé, ele fala sobre conhecimento de Deus, ele fala sobre a divindade do Filho de Deus, e ele apresenta duas características do ser de Deus. Ele diz, em 1 João 1,5, que Deus é luz, e ele diz aqui no capítulo 4, que nós lemos que Deus é amor. Ele descreve como amor sendo a essência de Deus. Ele não diz que o amor está em Deus. Ele diz que Deus é amor. Então perceba, ele não diz o amor está em Deus. Ele diz que o próprio Deus é amor. Se o amor é essencial, o amor é essencial nesse Deus. Ele não precisa necessariamente manifestar o amor dele. Mas na sua essência ele é amor. Então notem, ele não precisa necessariamente expressar o amor dele. Aí as pessoas falam, onde estava Deus quando aconteceu isso? Onde estava Deus quando aconteceu aquilo? E as tragédias, e as mortes, e as tristezas, ele continua sendo amor, querido. Cabe a nós perceber e entender que mesmo nos momentos tristes e difíceis, ele vai continuar cuidando de nós, nos dando conforto, nos dando consolo. Ele continua sendo amor. O amor de Deus tem nascedouro onde? Mas como surge esse amor? O amor de Deus nasce nele mesmo. O nascedouro do amor de Deus é nele, é ele mesmo, porque esse amor faz parte da natureza de Deus. Por isso, ele nunca cessa de amar. Já imaginou um Deus que nunca cessa de amar? Porque por mais que a gente fale que ame alguém imensamente, a hora que a gente fica meio chateado, aquele amor dá uma abalada, muda um pouquinho, estou amando mais, estou amando menos. Né? Com Deus não, querido. Ele nunca cessa de amar. E por isso nós precisamos observar alguns aspectos desse amor, desse Deus que não cessa, que não para de amar. Primeiro, nós vamos dar uma passeada aí pela Bíblia hoje. Abra sua Bíblia, volte aí em 1 João 3, no versículo 1, para a gente observar a primeira característica desse amor tão grande, desse Deus. 1 João 3, 1, diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ou vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, Em primeiro lugar, o amor de Deus é imenso, é imenso. Quando João começa esse versículo, ele já começa com um imperativo, ele diz, ei, olhem, vejam, percebam, se atentem a quão grande amor. Ele quer que os leitores imaginem que tipo de amor o Pai dá para os filhos. E esse amor é grande, ou quão grande. Que grande amor. Essa exclamação tem a ver realmente com ele imaginar que não dá para imaginar o tamanho. Ele imagina que não dá para imaginar o tamanho, não dá para mensurar a grandeza desse amor. Vede quão grande amor nos tem concedido
o Pai. Essa expressão, quão grande, em algumas versões, que grande ou tão grande amor, essa expressão nos diz... Leva isso, obrigada, Márcia. Trocaram aqui, valeu. Essa expressão é exatamente para dar um sentido de espanto. Sabe, quando você olha a água e fala, uau! Quando você chega diante de um lugar que você nunca conheceu e aquela é uma das 7 maravilhas. Uau! Quando João escreve em grego, lá na sua carta, vê de quão grande amor, ele quer dar esse sentido exatamente de espanto, de admiração, de, ó, quão grande, é muito grande, é imenso, é demais, é extraordinário, nenhuma língua pode expressar plenamente a imensidão do amor de Deus, nenhum intelecto pode compreendê-lo, as ideias mais amplas que a nossa mente finita possa conceber acerca deste amor, estão infinitamente abaixo da sua natureza. Então, ainda que a gente tente, a nossa mente não consegue mensurar quão grande. Ainda que a gente se sinta tão amado, queridão de Jesus. Você sabe, você percebe, você vive, você sente, você se alimenta desse amor. Ainda assim, a nossa mente é finita. Ela não consegue mensurar a real dimensão deste amor. Tanto que Paulo, quando vai descrever esse amor, ele escreve em Efésios dizendo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, vocês podem perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Percebem? Paulo usa 4 palavras aqui. Paulo usa largura, Paulo usa profundidade, perdi o texto, largura, profundidade, comprimento e altura. São 4 palavras. Comentando esse versículo, há um escritor que diz que há neste amor uma profundidade que ninguém consegue sondar. Você vai cavar, vai achar petróleo, mas não vai achar o amor ainda. O tamanho do amor, já achou o amor, mas não vai achar o tamanho do amor. Há nele uma profundidade que ninguém consegue sondar, uma altitude que ninguém consegue escalar, uma largura e comprimento que desafiam a medição feita por todo e qualquer padrão humano. O tamanho do amor de Deus desafia qualquer padrão de medida. Não dá para medir. É imenso, é infinito, é transbordante. Esse amor é tão imenso, preste atenção nisso, querido, que Deus ama cada um de nós, como se não houvesse nenhum outro a quem amar. Você já imaginou que você é o foco de todo esse amor? E não é porque ele está amando Mateus, que ele está amando menos o Felipe, agora ele está amando o Felipe, aí ele vai deixar de amar a Ana, mas agora ele vai amar a Ana e deixa de amar o Mateus e o Felipe. Não! Ele ama cada um como se fosse único. Consegue se perceber nisso? Todo o amor de Deus está depositado em você. Ele te ama como se não houvesse mais nada para fazer, mais ninguém para amar. Ele te ama dessa forma. Quando a gente começa a tentar imaginar isso, querido, nosso coração não tem como ficar do mesmo jeito. A nossa vida não tem como ficar do mesmo jeito. As nossas atitudes, os nossos pensamentos não tem como ser os mesmos. Deus ama cada um de nós, como se não houvesse nenhum outro a quem amar. Quem sabe a gente podia ilustrar, né? Tem aquela canção das crianças, né? Que fala que o amor de Deus é tão grande, e aí fala que ele é tão alto, tão profundo, ele nos cerca pela esquerda, pela direita, e a paz dele repousa sobre a nossa cabeça. Às vezes a gente quer ensinar as crianças sobre o tamanho de Deus, e nós mesmos não paramos para tentar imaginá-lo. Assim é o amor de Deus, imensurável, mas ao mesmo tempo, cabe dentro do meu coraçãozinho tão pequeno, cabe dentro do meu coração, às vezes, tão apertado pelos sentimentos da vida, pelas emoções. O amor de Deus é imensurável, mas cabe dentro do seu e do meu coraçãozinho. Queridos,
Isso é coisa boa de Deus para o meu e para o seu coração. Tem uma canção que diz: grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Então, esse amor imenso que cabe dentro de um coração, ele vai caber quando a gente se entrega a esse amor, se entrega a esse amor. Mas vamos mais, esse amor de Deus, além de ser imenso, ele é incondicional. O que é isso? Não tem condições, não tem um contrato cheio de cláusulas e requisitos. Ele é incondicional. Abra sua Bíblia, Romanos 5, no verso 8. Romanos 5, eu gosto desse texto, gosto tanto desse texto. Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Vou ler mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor, aquele amor imenso, para comigo e com você, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. A primeira parte desse versículo deixa claro que Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco e confirma o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ok, nós vemos na primeira parte do versículo que Ele nos ama. Nós vemos no restante do versículo que Ele confirma esse amor porque Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. Mas onde está então a questão desse amor ser incondicional? Isso é demonstrado na última parte do versículo, quando esse texto mostra a nossa condição. Tudo isso aconteceu quando nós éramos ainda pecadores. Pecadores. Ainda somos, mas pecadores justificados, pecadores que conhecem esse amor. Mas Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E a análise do contexto, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o pensamento aqui seria assim: naturalmente, ninguém vai morrer por uma pessoa boa. Ninguém vai morrer pelo outro. Já viu alguém morrer pelo outro? Tem algumas histórias que a gente conhece, né? Mas assim, o contexto é esse. Normalmente, ninguém vai dar a vida por uma pessoa boa. Quanto mais por alguém que não é justo, por alguém mau, por alguém que não tem caráter, por alguém moralmente caído. A análise do contexto é exatamente essa. Raramente alguém morreria por um homem justo e bom, quanto menos por um ímpio e pervertido. E é nesse pano de fundo que surge o contraste entre o que é humano e o que é divino. Esse amor que não morreria é um amor humano, mas nós estamos aqui diante de um amor que é divino. Deus exibe o seu amor através do fato de Cristo ter morrido pelos pecadores, em favor dos pecadores. E o verso 6 desse mesmo capítulo vai dizer que isso aconteceu quando ainda nós éramos fracos. Nós éramos fracos. E a palavra que Paulo utiliza aqui para trazer esta ideia, para falar sobre esta fraqueza, é de alguém moralmente doente. Não está falando de uma doença física, está falando de uma doença moral. Quando ainda éramos fracos, é moralmente doentes, é caídos espiritualmente, é doentes nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, antes que fisicamente ainda. Ao invés de serem moralmente bons, estes homens aqui, por quem Ele entregou a vida, eu e você, estávamos moralmente acabados. A nossa condição era de miséria. Então, a condição do objeto do amor, de todo o amor desse Deus, era de miséria. Quem sou eu, miserável homem que sou? Miserável homem que sou. Tanto que nos versículos deste capítulo 5 de Romanos, nós vemos no verso 6, ímpios. Olha os elogios. No verso 8, pecadores.
No verso 10, inimigos de Deus. Então, quando vocês virem por aí o Flávio ou eu chamando alguém, ô pecador, é porque a gente ama muito. Né? As pessoas, nossa, eu chamo de pecador, mas é porque a gente ama tanto que a gente fala, ô pecador. Né? Era essa a condição, queridos, dessas pessoas que foram envolvidas por esse amor. Ou seja, era uma condição sem condição. Ímpios, pecadores, inimigos de Deus. O fato de que o amor de Deus é demonstrado em favor dos homens pecadores, destes homens moralmente caídos, destes homens que, se deixar por eles, eles só querem fazer o mal, mostra que esse amor não é por causa de qualquer qualidade que os homens pudessem ter. Não é pelo fato de que os homens poderiam clamar pela misericórdia, porque essa condição aqui de miséria, de pecado, de inimizade com Deus, a gente consegue sequer, eles não conseguiam, nós não conseguiríamos sequer clamar pela misericórdia de Deus. Ainda assim, Ele ofereceu a nós a misericórdia dEle, nos amando sem condições. Quando você conhece alguém, né, você pretende construir a sua vida com aquela pessoa e você vai conhecendo, se relacionando, trocam experiências, trocam desejos, projetos. Mas aí tem algumas que falam assim, ai, não vai dar certo. Porque você encontrou alguma coisa naquela pessoa que, ops, não vai dar certo. Ou então, o contrário, você fala, nossa, essa característica dessa pessoa vai me completar e vai dar muito certo. Nós colocamos condições para amar. Nós colocamos condições para nos relacionar. Nós colocamos condições até para nós mesmos. Mas este amor que nos comprou naquela cruz é incondicional. Ele nos amou enquanto nós ainda não os amávamos. O amor de Deus é imune a qualquer influência alheia. Não é o que eu faço. Não é porque eu oro legal, não é porque eu sei cantar, não é porque eu sei orar, não é porque as pessoas pedem muito meu conselho, não é porque eu sou bonito. Não, Ele me ama, até porque tem uns abençoados aí, bem desabonitados, que está cheio do amor de Deus. E transborda esse amor. Eu digo que o amor de Deus deixa as pessoas até mais bonitas. Já conheceram, às vezes, alguém, a gente brinca, né? Antes de Jesus e depois de Jesus, fica até mais bonito. Por quê? O coração alegre e cheio desse amor deixa o nosso rosto mais formoso. Então, grave isso aí no seu coração. O amor de Deus não sofre influência alheia. Nesse mesmo capítulo que nós lemos lá no início, 1 João 4, no versículo 19, diz assim, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus amou a mim e a você. Antes que houvesse nenhuma faísquinha, sequer uma partícula do nosso amor por Ele, Ele já nos amava incondicionalmente. Incondicionalmente. Para que viver sem esse amor? Para que correr desse amor? Ele não está baseado em influência alheia. O amor de Deus está baseado exclusivamente na sua vontade. Naquela que eu disse no início, que é soberana. Em amor, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, é o que diz o texto de Efésios. Segundo, apenas, exclusivamente, baseado totalmente na sua vontade. Ou seja, a única razão pela qual Deus ama alguém como eu, ama alguém como você, é porque Ele quis, é porque Ele teve vontade, é porque Ele desejou, é porque Ele intencionou nos amar quando ainda éramos pecadores e inimigos dele, inimigos dele. Segundo alguma virtude em nós? Não. Segundo a vontade soberana dele. Ele decide amar as pessoas. E essa decisão desse amor está vinculada, não está vinculada a qualquer coisa que tenha a ver com os nossos méritos. Ah, se fosse pelos nossos méritos. Já pensou se Deus nos amasse assim? Hoje acordei super crente. Uau! Acordei 5 horas da manhã, já fiz minha devocional, orei, vou jejuar até a hora que eu aguentar. Hoje Deus está me amando. Aí no outro dia, cara, sua noite já não foi tão boa assim, você dormiu, não aguentou. O despertador tocou, você falou, Jesus, vou dormir mais um pouquinho. Acordou correndo atrasado para trabalhar, pá, não deu tempo nem de ler a Bíblia, nem de escovar o dente direito. Aí Deus chamou menos aquele dia porque falhou. Querido,
Não é porque não pode fazer, tem que fazer, tá? Tem que ter esse coração de querer ter essa comunhão com Deus. Não precisa ser nesse padrão que eu acabei de falar aqui. Cada um tem o seu padrão, né? Mas o Senhor continua te amando. Sabe que quando eu era novinha, criança, eu tinha medo da volta de Jesus? Vou confessar. Porque eu falava assim, eu não li a Bíblia hoje, se Jesus voltar hoje eu não subo. Eu esqueci de orar hoje, Jesus não volta hoje não, porque senão eu não subo. Aí era igual o Chicó, tô rico, tô pobre. É o Cid da Era do Gelo que fala, a gente vai viver, a gente vai morrer. Então eu acordava assim, eu vou ser salvo, não sou mais. Hoje Deus me ama, não ama mais. Querido, o amor de Deus não é assim, Ele te ama constantemente, Ele te ama uniformemente, Ele te ama independente das condições. Quem coloca a condição é a gente. Muitos acham, preste atenção agora, que por se tratar desse amor incondicional, a gente pode ficar totalmente de boa, então. Impassível. Poxa, Ele me ama, então vou viver do jeito que eu quero, vou fazer o que eu quero, curtir da maneira como eu desejo, andar de acordo com o meu coração, que é enganoso, tá? Fica a dica. Coração é enganoso. A gente fala assim, segue o coração. Mas a Bíblia fala que o coração é tão enganoso. Já que não depende de mim mesmo, para que Ele me ame, partiu. Aí, preciso te falar, que é totalmente o contrário. Quando a gente tem um correto entendimento de que não há mérito algum da nossa parte, aí é que a gente tem o desejo de demonstrar mais o nosso amor, de expressar mais esse amor, de viver mais para esse amor, de se entregar mais para esse amor que nos ama, sem exigências, sem pré-requisitos. Então, não acho que você é o queridinho de Jesus. Poxa, mas às vezes eu faço isso, mas ainda estou prosperando. Jesus está abrindo as portas, isso está acontecendo, e graça, misericórdia. Mas será que tem limite, Senhor, a sua paciência? Eu vou orar hoje. Senhor, a sua paciência tem limite? Porque o seu amor não tem. Espero que a paciência também não tenha. Então, não fique se achando o queridinho de Jesus, sabe por quê? Você é amado, sim, ok. Mas ser amado não te faz salvo. Os teólogos que ouvirem isso depois, se quiserem me corrigir, me corrijam. Ser amado não te faz salvo, porque o amor dele está aí. É incondicional. Eu disse na primeira divisão que é imenso. Mas, simplesmente, saber que você é amado, não te faz salvo. Ser amado, mas não responder a esse amor, vai abrir um caminho para uma eternidade sem Deus. Porque nós precisamos entender este amor. E quando a gente entende, quando a gente responde a esse amor, os nossos caminhos são caminhos de paz, os nossos caminhos são como a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Então, querido, não basta saber que você é amado, você precisa viver como alguém que é um receptáculo, palavra legal, do amor desse Deus. Ele não tem condições, mas nós temos. Nós precisamos responder a esse amor. Responder a esse amor que é incondicional. Aleluia! Que bom que Ele nos ama, independente do que nós somos e do que fazemos. Mas quando nós entendemos esse amor, nós precisamos ser gente boa de Deus. Viver como gente boa de Deus. E eu não preciso dar uma lista aqui para vocês. Eu não preciso citar as características de alguém que é gente boa de Deus. Eu sei que vocês sabem, nós sabemos, mas nós precisamos estar firmados nesse amor, que é incondicional. Mais uma característica deste amor, este amor, o amor de Deus, que é imenso, que é incondicional, é também sacrificial, redentivo. Sacrifício e redenção. É um amor sacrificial, redentivo. Abra sua Bíblia. Esse você vai achar rapidinho, a sua Bíblia já está até calejada. João 3,16. A Bíblia abre sozinha? João 3,16. Esse texto, queridos. O texto, o apelidinho de o texto de todos.
João 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterna. Aquele texto que a gente vê em banners, é um dos primeiros que a gente decora. Quem gosta de evangelizar é um dos primeiros que decora para evangelizar, porque Deus amou o mundo de tal, mais uma vez, espanto, admiração, de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, olha a resposta a esse amor, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a própria essência do Evangelho. Para a redenção e salvação do homem, Deus quis, aprove a Deus dar o seu Filho unigênito. E Ele não só enviou o Cristo ao mundo com força total para negociar ou para estabelecer uma paz entre o céu e a terra. Não, ó Cristo, o negócio está feio lá, vai lá e põe paz naquele lugar. Vai lá, pisa naquela poeira, caminha com aquelas pessoas, mas você vai lá e põe ordem. Estabeleça paz entre o céu e a terra. Não foi somente isso. Deus o deu, isto é, entregou para sofrer por nós. Para sofrer por nós. Como propiciação ou como sacrifício expiatório, demonstrando assim o seu amor. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando as pessoas faziam algo errado, elas tinham que oferecer um animal em sacrifício para expiação, ou seja, para perdão, para que o pecado fosse removido. Então, um cordeirinho, uma pomba, dependendo do poder aquisitivo de cada pessoa, dependendo do pecado, se fosse hoje em dia, dependendo do pecado. Então, e aí esse amor sacrificial e redentivo se entregou por mim e por você. Ele é sacrificial, porque significa que ele procura sempre o bem-estar do ser amado. Assim, dá para a gente tentar comparar, por exemplo, com a maternidade. Quando eu digo maternidade, eu digo pai e mãe. Eu falei para o Flávio esses dias. Às vezes a gente usa a palavra maternidade para alguns conceitos, que na verdade o pai também participa. Então, vai ter que juntar maternidade e paternidade. A gente fala paternidade, envolve os dois também. Mas se a gente puder comparar esse amor aqui, que procura sempre o bem-estar do outro, do ser amado, não importando o custo, a gente pode, quem sabe, comparar aí com o amor materno, que às vezes a gente faz renúncias por eles, a gente sofre por eles, a gente não mede quais serão as consequências, às vezes, para nós, por amor a eles. Mas o amor de Cristo é ainda muito, muito mais sacrificial do que isso, sabe por quê? Porque não envolve só sacrifício, envolve redenção. Por meio do sacrifício de Cristo, eu e você fomos perdoados. O amor que nos favorece tanto. Nós falamos que Ele é imenso, nós falamos que Ele é incondicional. Ele nos favorece esse amor. Ele custou muitíssimo caro, por isso que é sacrificial, redentivo. E em 1 João 3,16, tem um texto que diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós. A salvação que a gente recebe de graça custou um preço. Tem umas camisetas que, né, com esses dizeres, né? Custou um preço. Para mim e para você foi de graça, mas Ele pagou o preço. Então, a salvação que nós recebemos gratuitamente, favor de Deus, teve um preço muito alto. E é isso que João demonstra nesse versículo, quando ele diz que Cristo deu a vida por nós. E aí aparece Paulo mais uma vez aqui. Nós estamos escutando, né, uma série de Romanos. Em Romanos 8,32, Paulo, admirado por este amor sacrificial e redentivo, ele diz: Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Antes o entregou por todos nós. Deus não poupou o seu filho para que eu e você fôssemos poupados. Que amor é esse, queridos? Ele poupou a mim e a você do sofrimento. Mas Ele não poupou o seu próprio filho por amor a
nós. E ele não escolheu assim, ele estava lá andando, vai ter que mandar alguém para espiar o pecado desse povo lá, que eles estão pecando. Ele falou assim, vem cá fulano, um anjo, vai lá você. Ele escolheu alguém dele mesmo, porque o filho com ele é um em essência. Deus não escolheu alguém para fora de si, ele escolheu alguém de si mesmo. Olha o tamanho do sacrifício deste amor. Ele escolheu alguém de si mesmo. Mais uma vez, um exemplo, a gente podia falar, se você estiver diante de uma situação que você precisa escolher entre você e o seu filho. Mãe, o que você responde? Deixa meu filho aqui, se é para fazer mal, comigo. Não toca nele, não. Imaginem o sentimento desse Deus. Poderia. Mas para demonstrar o sacrifício deste amor que nos trouxe redenção, Ele escolheu alguém de si mesmo, o Filho, e entregou para nos substituir. Para nos substituir. Ele escolheu alguém de si mesmo. Tozer diz que o amor tem sempre a necessidade de dar àqueles que são seus, não importa o preço a pagar. O amor tem sempre a necessidade de dar àqueles que são seus, não importa o preço a pagar. Não é sacrifício por sacrifício, querido. Ah, legal, vou lá morrer. Não é um sacrifício por sacrifício, uma morte por morte. Existe um preço a pagar. Isso é que se refere à minha e à sua redenção. Paulo em Gálatas vai dizer que o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente lê esse texto e passa assim, né? Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente quase não leu por mim. Mas essa palavrinha, essa é uma preposição grega tão pequenininha que é traduzida no lugar de. Então, se a gente fosse ler, Deus, o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou no meu lugar. Ou em benefício de mim. Ele nos substituiu. Ele nos substituiu. Foi o santo no lugar do pecador. E nisto consiste o amor, João diz para nós, em que nós não tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus pelos seres humanos está sempre associado com redenção. Ele te ama, eu já disse, sem condições. Ele te ama de uma maneira que você não consegue medir, que desafia qualquer padrão de medição. Mas Ele não te ama simplesmente por amar. Ele te ama porque com esse amor vem, como consequência desse amor, redenção. Vem perdão, vem restauração, vem coisas boas para o nosso coração. Está sempre associado com a redenção e sempre conduz à salvação. E a cruz é a demonstração maior desse amor de Deus. Foi o meio que Deus usou para tratar com o problema do pecado. O amor é a inclinação natural de Deus. Qual é a nossa inclinação natural? Ira, pecado. Se deixar para eu resolver. A inclinação desse Deus é o amor. Naturalmente, Ele simplesmente nos ama. E é um amor que não reserva nada para Ele. É um amor que não reserva nada para si. Deus enviou o seu Filho único para os homens. Ele esteve disposto a entregar o que mais amava e fazer um sacrifício que nenhum outro sacrifício podia superar. Nenhum outro sacrifício podia superar. Sabe quando esse amor é totalmente expresso? Quando Cristo vem ao mundo para fazer por mim e por você o que a gente não podia fazer por nós mesmos. A gente não podia se salvar. Agora eu estou me auto-perdoando, se bem que, pensando na linha psicológica, a gente precisa se perdoar, né? Mas não é desse perdão que eu estou dizendo. É do perdão da inimizade com Deus. Este amor, o ápice dele, foi naquela cruz, para nos dar redenção, para nos salvar, para nos livrar
de todas as mazelas desta vida, dos nossos sentimentos. O ápice desse amor foi naquela cruz. Naquela cruz. E esse amor que é imenso, incondicional, redentivo. Às vezes, sabe, querido, durante a nossa caminhada, parece que as coisas vão se tornando normais demais para nós. Você já se pegou? A gente pensa nesse amor, a gente imagina esse amor, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que naquela hora que a gente fala assim, meu Deus, eu não sei como eu dei conta, foi por causa desse amor que a gente deu conta. Mas nós precisamos tomar cuidado para que durante a nossa caminhada, as coisas de Deus não comecem a se tornar normais demais para nós. Esse amor comece a ser barateado demais. Nós não podemos nos esquecer da imensidão, do valor e do sacrifício que foi pago para que a gente recebesse esse amor. Ele se entregou, se doou para que a gente tivesse vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Parece tão simples, às vezes fica clichê. Ah, ele morreu para que eu tivesse vida. Então comece a imaginar como seria a sua vida sem ele. Ou então, comece a imaginar como pode ser a sua vida com ele, se você ainda não está imerso neste amor. Que a nossa oração seja para que os nossos olhos nunca deixem de contemplar o amor de Deus. Que os nossos passos não nos conduzam para longe desse amor.